Quinta-feira, 26 de janeiro de 2023. O único hospital infantil de Roraima recebe crianças Yanomami resgatadas. Quero que ele melhore logo, diz pai de menino com malária. O G1 visitou a ala especializada em atendimento ao povo Yanomami no Hospital da Criança, em Boa Vista, onde estão internadas as crianças com desnutrição e malária. Quero que ele melhore logo para voltarmos para casa, diz emocionado o indígena Nivaldo Yanomami, de 43 anos, que está com um filho de 10 anos internado no Hospital da Criança Santo Antônio, em Boa Vista. A unidade tem um total de 53 crianças Yanomami internadas. A maioria dos casos é de desnutrição grave e malária. Desse total, 7 crianças estão na UTI. Dessas, 3 estão entubadas. Indígenas Yanomami enfrentam uma grave crise sanitária na reserva, a maior do Brasil, causado pelo avanço do garimpo ilegal e pela falta de assistência do governo federal. Nivaldo e o filho, que está com malária, são da região de Racoma, mesma localidade onde há 9 meses morreu uma criança de 2 anos com a doença. Desde que chegou a Boa Vista, o pai tem contado nos dedos o dia de voltar para casa. Estou aqui desde o dia 16, 17, 18, sinaliza com os dedos, enquanto conversa rapidamente com o G1 na ala especializada para atendimento a indígenas. Neste setor, os leitos são redes, em substituição aos tradicionais leitos, uma forma para que eles se sintam familiarizados enquanto recebem tratamento na unidade. Dividindo a enfermaria com o filho de Nivaldo, outras 3 crianças também estão internadas. 2 delas são irmãs, uma com desnutrição média e a mais nova, uma bebê de 1 ano e 5 meses, diagnosticada com desnutrição grave. Atualmente, crianças Yanomami internadas no hospital infantil representam 82,8% de todos os 64 indígenas de outros povos atendidos na unidade. Na enfermaria de tão debilitada e franzina, uma menina de 1 ano e 5 meses aparenta ser bem mais nova, uma impressão que se repete a cada criança vista na unidade. O pai, também doente, a segurava no colo. Ele não fala português. A mãe chegou ao hospital da criança junto com as crianças. Contudo, como também estava com desnutrição grave, precisou ser internada na UTI do Hospital Geral de Roraima, em Boa Vista. Há casos em que as crianças resgatadas chegam a pesar 2 vezes menos do que deveriam, como é o caso da menina de 4 anos com 9,9 quilos, o equivalente a um bebê de 8 meses, quando o ideal seria 16 quilos para a idade dela. A diretora-geral do Hospital da Criança, Francinete Rodrigues, disse que essa quantidade de 53 Yanomami internados pode ser considerada expressiva. Desde o dia 16, equipes do Ministério da Saúde fazem o resgate de crianças nas comunidades e mandam para Boa Vista os casos que precisam de internação. A gente diz que o número de internações é alto porque não é de costume ter esse número. Hoje temos 64 indígenas, sendo 53 Yanomami no hospital. Então, é um número expressivo, mas a gente está conseguindo trabalhar e dar conta desse momento, disse. Além do corpo visivelmente fragilizado pela falta de peso, com as costelas aparentes, outros sinais também são observados pelos médicos ao diagnosticar a desnutrição nos indígenas. Elas são pequenas, emagrecidas, caquéticas, com o cabelo já mais ralo, a pele descamando. Esses são sinais de que elas estão desnutridas há bastante tempo, diz o pediatra Eugênio Patrício, responsável pelo setor de cuidados prolongados, onde os pacientes precisam de tratamentos com diagnósticos considerados complexos. Com desnutrição, crianças Yanomami têm peso de bebês. As crianças têm quadro de desnutrição considerado grave, com risco de sequelas para o desenvolvimento cognitivo, motor e imunológico, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria. Paciente 1, 4 anos, peso ideal 16 quilos, peso atual 9,9 quilos. O peso atual corresponde ao de uma criança de 8 meses. Paciente 2, 1 ano e 4 meses, peso ideal 11 quilos,
Peso atual, 7 quilos. O peso atual corresponde ao de uma criança de 8 meses. Em todos os quadros, as crianças Yanomami têm baixo peso para a idade, agravado por doenças como malária, diarreia, verminose. Associadas com essas doenças tornam quadros clínicos ainda mais complexos. A gente sempre atendeu indígena e por isso foi pensando nessa enfermaria, uma enfermaria de rede, porque eles são acostumados a dormir em rede, um banheiro adaptado para eles. A gente também tem um tradutor. A alimentação deles também é diferenciada, conforme o hábito deles. A gente tem todo um olhar diferenciado para eles, para procurar tratá-los de forma que eles vivem, disse. Situação Yanomami. Maior reserva indígena do país, a terra Yanomami está no centro do debate nacional após dezenas de denúncias revelarem o caos sanitário na saúde. São relatos e imagens que expõem indígenas extremamente desnutridos e com malária, abandonados pelo governo. Autoridades locais, líderes indígenas, organizações e ambientalistas afirmam que a maior causa para se chegar ao atual caos sanitário da reserva foi o avanço do garimpo, frente à omissão do Estado brasileiro em assegurar a proteção do território e, consequentemente, aos Yanomami. Em dezembro do ano passado, o G1 e a Globo News mostraram imagens de crianças Yanomami sofrendo com desnutrição grave na terra indígena. As fotos divulgadas pela Associação Urihi, Associação Yanomami, revelaram meninos e meninas extremamente magros e com costelas aparentes. Em 2021, o G1 e o Fantástico já tinham registrado cenas inéditas e exclusivas de crianças extremamente magras, com quadros aparentes de desnutrição e de verminose, além de dezenas de indígenas doentes com sintomas de malária em comunidades Yanomami. O atual governo estima que ao menos 570 crianças morreram na região nos últimos 4 anos, vítimas de desnutrição, malária, pneumonia e contaminação por mercúrio. Em 2022, foram 99 mortes de crianças. Conheça a terra Yanomami. O governo decretou o estado de emergência no local. Terra indígena Yanomami. Tamanho da reserva, 100 mil quilômetros quadrados. Área similar à do estado de Pernambuco, que tem 98,3 mil quilômetros quadrados. Informações. População, 30,4 mil habitantes. Comunidades, 371. 65 unidades de saúde. Demarcação em 1992. As principais atividades são caça, pesca e roçado. Estima-se que cerca de 20 mil garimpeiros estejam na área. Línguas faladas. A principal é a Yanomami, que tem pelo menos 4 subgrupos. Yanomami, Sanima e Minam. Nos últimos 4 anos, a taxa de desmatamento subiu de 1,2 mil hectares em 2018 para 3,2 mil hectares em 2021. Emergência. Após várias imagens e relatos de avanço de doenças na terra Yanomami, o Ministério da Saúde declarou emergências de saúde pública para combater desassistência de indígenas no território. O governo federal também criou o Comitê de Coordenação Nacional para discutir e adotar medidas em circulação entre os poderes para prestar atendimento a essa população. O plano de ação deve ser apresentado no prazo de 45 dias e o comitê trabalhará por 90 dias, prazo que pode ser prorrogado. Após visitar a reserva, o secretário de Saúde Indígena da CESAI, do Ministério da Saúde, Weibe Tapeba, disse que o cenário é de guerra e planeja instalar dentro da reserva um hospital de campanha para atender os inúmeros indígenas doentes. Vamos trazer mais detalhes sobre a situação do povo Yanomami. Tem as informações que vêm de Boa Vista e dizendo que 47 crianças estão internadas. Esse é o relato da própria prefeitura da capital. As principais causas das internações são doença diarreica, inflamação aguda, desnutrição, pneumonia, picada de cobra e malária, inclusive. Só na semana passada, 29 crianças deram entrada na unidade. E o número de novas internações
corresponde ao período em que o Ministério da Saúde esteve na terra indígena Yanomami e resgatou indígenas. O governo federal decretou estado de emergência em todo o território e, segundo o Ministério dos Povos Indígenas, 570 crianças morreram por contaminação de mercúrio e fome, causadas pelo impacto do garimpo ilegal na região nos últimos 4 anos. Aliás, áudios de WhatsApp repassados ao Ministério Público Federal de Roraima, que investiga isso, mostram o desespero de pessoas que viram a gravidade do estado de saúde das meninas e meninos Yanomami. As mensagens descrevem um cenário de caos na terra indígena e a falta de medicamentos básicos. O Ministério Público não divulgou os áudios, mas fez transcrições. Uma das gravações diz o seguinte, abre aspas, olha aí, os curumizinhos, tudo amarelo com malária. Tem uns deles aqui que já estão para desmaiar. Levamos doação, mas para poucos dias, descreve outro áudio transcrito pelo Procurador da República, Alilson Muragal, numa recomendação expedida no final do ano passado. Ele recomendou uma intervenção no Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami, vinculado ao Ministério da Saúde, diante do quadro de desabastecimento de medicamentos básicos, da explosão de malária e de suspeitas de fraude e corrupção no fornecimento de medicamentos pela empresa contratada. Olhem essa imagem. Olhem. O que vocês estão vendo aqui? É uma criança africana? Uma criança da Etiópia? Da Somália? Não. É uma criança brasileira. Uma criança indígena. Uma criança Yanomami. O que aconteceu com ela? Foi abandonada pelo genocida. Sim, o genocida que estava no governo anterior. O Brasil teve um presidente genocida. Dizer que não houve genocídio no Brasil é uma grande estupidez. Bolsonaro, quando era deputado, disse muitas vezes que era contra as reservas indígenas. Que no governo dele, se ele fosse presidente, não demarcaria mais nenhum centímetro para a terra indígena. E ele cumpriu. Cumpriu muito bem o papel de presidente. Abriu as porteiras e passou a tropa de choque, né? A boiada toda, liberou garimpos em terras indígenas. O general Augusto Helena, né, que cometeu crimes no Haiti, também autorizou a exploração de garimpos em terras vizinhas à terra indígena Yanomami. Governo maldito, o desgoverno maldito. Aí está o resultado. Um dos resultados. 570 pessoas indígenas morreram nos 4 anos de desgoverno do maldito, do genocida. E você aí ainda levanta a bandeira e aplaude o que fez o genocida? O maldito? Então você é tão maldito quanto ele. Você, eleitor, nas últimas eleições, você votou nele? Você é tão canalha quanto ele. Sim. Quem apoia um genocida que cometeu crimes contra a humanidade tem uma parcela de culpa. Será que isso aqui vai tocar o seu coração? Você vai sentir um pouco de remorso? Ou melhor, será que você tem consciência? Essa é uma pergunta que eu faço para os 58 milhões de malditos idiotas e aqueles baderneiros patriotários, terroristas que atacaram os 3 poderes. Ao invés de vocês
quererem golpes de Estado contra a democracia, por que não se levantam e fazem campanhas para mandar ajuda humanitária para eles? Porque ainda dá para salvar. Eu fico imaginando se o genocida tivesse sido reeleito. O plano de extermínio dos Yanomami seguiriam a passos largos. Será que dentro de mais 4 anos morreriam mais 570 indígenas, totalizando 1.040? Melhor, 1.140? Ou seriam 2.000 no total? Ou 3.000? Seria praticamente 10% dos indígenas Yanomami exterminados. Se tivesse chegado a 3.000. Não. Aquela louca, maldita, pastora do diabo, não, que via o Jesus na goiabeira. Não? Ela também é culpada. E com certeza ela recebia denúncias e não fazia nada. Ela, quem não sabe, estou falando da senadora do Distrito Federal. Eu não entendo como que as pessoas do Distrito Federal votaram nessa maldita a Damares Alves, que é completamente esquizofrênica. Vai ficar 8 anos mamando nas tetas do governo. Ou melhor, dinheiro público, como senador, que uma mentirosa, inventou coisas, sabe, que as crianças da ilha de Marajó eram sequestradas e arrancavam os dentes para abuso sexual. Ela, essa maldita, a pastora do diabo, Augusta Helena, esse generalzinho de mequetrefe, que com certeza o diabo está esperando recebê-lo com honras militares, né? Lá no inferno. Cometeu atrocidades na Cité Soleil, no Haiti, em Porto Príncipe, e cometeu as mesmas coisas contra o povo indígena, o povo Yanomami. Mas quem é o grande, de trás de tudo isso? O Fujão covarde. Sim, o Fujão covarde, que está lá escondido com o Pateta. Porque é um pateta, um maldito, um genocida. Aí está o resultado de 4 anos. Você que votou em 2018 e elegeu esse maldito, querendo ou não, você também tem sentindo na consciência. E não adianta dizer, estou arrependido. Não. Quem votou naquele maldito, porque você sabia o historial, o histórico dele já contava. O histórico de um deputado que não fez nada pelo estado do Rio de Janeiro. 30 anos sem fazer nada, escondido no baixo clero da Câmara dos Deputados. Só no esquema da rachadinha. Ele e toda a família. Então, se você votou nele, você também é cúmplice. Lá em 2018, a floresta amazônica sendo destruída ano após ano. 2019, 2020, 21 e 22. Os indígenas sofrendo com os garimpeiros, porque esse maldito desgoverno modificou leis ambientais e deixou a porteira aberta para que os garimpeiros invadissem terras indígenas, contaminassem os rios com mercúrio. Quantas portarias foram editadas, dando benesses aos garimpeiros?
E ainda dizia, ai, o índio tem que se aproximar da sociedade, se integrar à nossa sociedade. É um filho da mãe, um desgraçado. Os indígenas, que são os verdadeiros donos das terras brasileiras, não precisam ser integrados à sociedade brasileira. Eles devem ser respeitados e cuidados. Uma forma de vamos dizer, uma forma de não apagar, mas de desculpar pelos mais de 500 anos de invasão e que foi cometida atrocidades, genocídios contra os indígenas brasileiros. E esse mesmo Bozo, que uma vez disse que a cavalaria americana foi bem forte, porque ela dizimou todos os indígenas nos Estados Unidos, que no Brasil deveria ter tido uma cavalaria assim, né? Olha que cabeça. Aí está a prova do genocídio indígena. O Tribunal de Haia já tem as provas para julgar esse maldito. Eu quero ver que país esse planeta vai dar asilo a esse maldito. Então, se ele for esconder na Arábia Saudita, né? Ou no Afeganistão, onde lá não tem oposição, todo mundo anda armado, não existe STF, né? Eles mesmos fazem as leis. Eu espero que o governo Lula possa reverter esse quadro e que a reserva Yanomami seja atendida, que as pessoas possam se recuperar desses graves quadros de desnutrição. Assim como a terra indígena Yanomami. Também temos que dar uma olhada a Raposa Serra do Sol, que também fica em Roraima, e as reservas espalhadas pelo Brasil, para ver se os indígenas estão recebendo tratamento, cuidados, e retirar todos os garimpeiros de terras indígenas, todos, porque o garimpo destrói a Amazônia, destrói os rios. Como é que um indígena vai pescar se o rio está contaminado? Vai caçar se a floresta está sendo destruída? Como? Sinceramente, o acordo do Mercosul com a União Europeia só pode ser ratificado se realmente a floresta for protegida, com resultados práticos, e os indígenas também. Hoje, a revista Science publicou um estudo sobre a destruição da Amazônia. Sim. Está chegando um momento que a Amazônia não vai conseguir se recuperar naturalmente. Falta muito pouco. E o Brasil, assim como a Colômbia e o Peru, destroem muito a Amazônia. O Brasil mais, porque grande parte da Amazônia está no Brasil. Do que adianta falar, é a nossa floresta, se nós não cuidamos dela? Que adianta? Hoje também vi uma reportagem muito interessante que as reservas indígenas fizeram que a Mata Atlântica se recuperasse um pouco da degradação. Está comprovado que reservas indígenas protegem as matas. E isso é certo, porque se vemos fotos de uma reserva, que não me lembro o nome, que está no sudoeste do Pará, a reserva toda, você vê em fotos que ela está toda verde, com a floresta ainda virgem. E ao redor da reserva
tudo desmatado, tudo destruído. Os madeireiros, malditos madeireiros, o garimpo. Então, os indígenas, agora com o Ministério dos Povos Originários, ou os povos indígenas, devem dar toda assistência a eles. Porque ainda temos esperança que a floresta amazônica vai ser protegida pelos indígenas. Não pelo governo federal, mas pelos indígenas, que devem ser cuidados pelo governo federal. Porque também são brasileiros, ou melhor, são seres humanos. Porque isso que está aqui não é nada de humano. Isso é uma situação desumana. Um país que não está em guerra. Um país que não está em seca grave. Um país que produz o alimento, quase alimenta todo o planeta. Não deveria ter quadros assim. Jamais. Muito obrigado por assistir o meu novo vídeo. Se inscrevam no meu canal. Se gostaram, compartilhem, curtam. E nos vemos em breve com outra notícia interessante. Muito obrigado, uma boa noite e até logo, pessoal.